São coisas que a gente está vendo. Olhem para esses atores aí. São itens de comunicação, são coisas que o homem inventou para a comunicação. Eles estão envelhecendo, de uma certa maneira. Até coloquei algumas imagens bem vintage aí, para exemplificar essa questão. Apesar de alguns especialistas estão dizendo aí que o rádio está voltando a ser ouvido, está aumentando a audiência do rádio por uma série de fatores, seja pelo fato de que a pessoa fica bastante tempo no trânsito, seja pelo fato de que alguma audiência de algumas emissoras de rádio estão sendo transmitidas em outros meios de comunicação que não só na onda de rádio, né, que chega através do FM ali para nós. Então, eles passam nos canais de comunicação aí, então tem aumentado. Mas o que tem aumentado, na realidade, é a programação, são as músicas que tocam lá, etc., etc., e as pessoas querem ouvir isso. Mas, em si, os aparelhos, né, ou a forma com que esses aparelhos foram inventados, está meio em desuso, não? Concordam comigo ou não? O rádio, né, como ele é, só rádio, telefone, como ele era, só telefone, e televisão também, de uma certa maneira, apesar de ainda ter bastante audiência, ter vários canais, ter múltiplos canais aí, mas a forma só broadcast, né, que a gente chama, ou seja, só de um lado, ou seja, das emissoras para nós, parece que está acabando. Alguém concorda ou discorda de mim nesta avaliação que eu estou fazendo aí? Podem falar, eu estou perguntando. Não, é isso mesmo. Agora nós temos uma via de duas mãos, porque realmente no rádio, hoje há muita comunicação com quem está falando do outro lado. Exatamente. E principalmente a questão do telefone em si, vocês já perceberam que cada vez menos a gente está usando o telefone nosso, e vamos chamar ele de aparelho celular, né? Porque algumas pessoas não têm nem mais o telefone fixo em casa, mas tem o aparelhinho que fica na mão o tempo todo. Cada vez menos você está falando por voz com ele. Já perceberam isso? Você, às vezes, prefere muito mais mandar uma mensaginha, né? Gravar um áudio e mandar esse áudio, né? Até mesmo porque você diz assim, ela agora, a pessoa com quem eu quero falar, de uma forma que a gente chama, os especialistas aí, de síncrona, né? De repente ele não pode atender, então eu vou gravar um áudiozinho e mando para ele, quando ele puder, ele ouve o áudio e me devolve. Às vezes até os áudios são gravados dessa forma, né? Grava um áudio, manda um áudio, o outro grava o áudio, manda, e não se faz uma comunicação síncrona, mas não se faz uma comunicação síncrona, ou seja, naquele mesmo momento, mas se faz de uma forma assíncrona, né? Quando puder. Então, realmente as questões mudaram um pouco desta forma de broadcast que a gente recebia no passado. E se tornaram essa coisa aqui, ó. Marçal, a Arlete está brincando aqui que provavelmente daqui uns dias a minha mãe não vai conseguir saber mais como é que faz ligação normal. Ou seja, só manda o WhatsApp ou mensagem ou falar por vídeo, tal, não vai saber mais usar o normal, o convencional. Exatamente. Por quê? Porque esses logozinhos que estão aí na tela, ó, vieram assim com uma força enorme, né? Entre nós. E todo mundo sabe aí os logos, né? Eu acho que todos sabem que logos são esses e que redes sociais nós estamos falando, né? Facebook, YouTube, o WhatsApp e o Instagram. São 4 logos, existem muito mais redes sociais por aí, né? Algumas importantes até, né? Uma muito importante no meio mais profissional aí, chama-se LinkedIn, mas quase todas têm as mesmas características, os mesmos propósitos, com uma variação ou outra entre elas, mas são
os canais de comunicação que vieram assim com uma força enorme. E durante... Viu, Marçal? Oi, pois não, pode falar. E o que me impressiona é a velocidade com que isso está chegando até nós. Coisas, às vezes, algumas plataformas que tinham antigamente aí, que eram muito usadas, se tornam obsoletas de uma forma tão rápida, e isso me assusta. Exatamente, exatamente. É impressionante, Wagner, a forma com que isso veio e o que eu estava dizendo, neste período aí que já estão se tornando quase 60 dias no mundo todo, né? Alguns países já há mais tempo que nós, mas aqui no Brasil, especialmente 60 dias, isso se acentuou, né? Quem diria que a Igreja Presbiteriana de Campinas ia ter um uso tão intensivo do seu Facebook, do seu canal de Facebook, do seu canal de YouTube, né? Ou dos canais, das listas, dos grupos que nós conversamos de WhatsApp, né? Ou seja, nós estamos usando bastante e aumentamos bastante durante esse período de reclusão aí. E graças a Deus por essas ferramentas, pelo uso que nós estamos fazendo delas no nosso meio, ok? Então, realmente é algo surpreendente para nós todos. Bom, alguns números... Marçal, Marco Rocha, Fala, Marcão. você é um cara de TI como sou, eu também sou, e a gente vê que as empresas de telefonia hoje, né, as telecom, estão passando por uma grande fase de mudança, saindo do atendimento convencional, indo para a migração de dados. Viram que o filão do mercado hoje é dados, não é voz. Então, eles estão criando pacotes, né, serviços adicionais, né, tudo que se agregue a isso. Tem algumas operadoras que te oferecem Facebook e WhatsApp gratuitos, entre aspas, né? Essas empresas estão pagando eles por alguma forma, né? Ou eles pagam o Facebook para ficar transmitindo dados. E olha que ainda vem mais, né? Quando as chinesas chegarem no Brasil forte, né? Os meios de comunicação chineses, porque dos top 10 aí, por mais que o Instagram, Face, YouTube, tá esses top 10, os outros top 6 aí são as empresas de comunicação chinesas. Afinal, tem 1,8 bilhões de pessoas lá, né? Então, Exato. Os dados serão mais importantes daqui para frente do que realmente a voz, ou a telefonia convencional. Ontem Exato. liguei para minha mãe, a famosa vaca véia, da IPCamp. Eu falei, então vou ligar para o seu telefone convencional. Ela falou, não, terminei. Nossa, você acabou com o seu telefone convencional? Tinha desde o 680011, né? Virou 2680011, estava no 32680011. Você terminou com aquele telefone que fazia mais de, 30 anos em casa, né? Ou 20 anos em casa. Falou, não, acabei, não preciso mais. Agora é por WhatsApp, Face e dados. Não é mais Exatamente. para me ligar em casa. E corrobora com aquilo que o Elton falou, né? Que realmente algumas pessoas não vão saber mais ou não vão lembrar mais de como se fazia uma ligação antigamente, né? Nossos netos aí, com certeza, vão ver outra coisa. Mas olha, alguns números só para a gente terminar esse lado aí mais tecnológico e entrarmos logo na questão mais ética, né? Do uso de tudo isso. Olha, 126 milhões, quase 130 agora. Esse dado é de 2018, mas 2019 aumentou bastante também. São usuários de internet no Brasil. Nós temos 220 milhões, né? Então, claro que existe ainda muitas pessoas que não acessam, mas olha a quantidade. Regiões urbanas, a conexão é um pouco maior do que a média, 74% da população. Pela primeira vez, metade da zona rural brasileira está conectada. Até a zona rural está conectada por diversos meios, né? Também, pela primeira vez, a camada mais pobre do Brasil está oficialmente na internet. Quase 50% das classes D e E estão conectadas, né? São 46 milhões de domicílios com acesso. E a internet entre os usuários, 48% adquiriu um tipo de serviço online, ou seja, aplicativos de carros, né? Quem diria, né? Hoje o táxi é o Uber, né? E as outras redes que tem aí, né?
é um aplicativo, né, que você chama o seu táxi. Não é mais aquele telefone, não é mais o dá o sinal para o táxi, mas você chama um táxi e alguns minutos ali você recebe ele. Então, isso são algumas informações aí de números, né? Mais algumas informações, 70% dos brasileiros usaram a internet em 2018, equivalente a 126 milhões. Né? Quais os dispositivos de acesso? Olha só, a Smart TV, né? Nossa televisão saiu daquele caixote, passou para uma coisinha fininha, e ela chama-se Smart TV, ou seja, televisão inteligente, porque eu acesso a internet ali, eu acesso meus aplicativos, vejo filmes a hora que eu quiser, não preciso ficar esperando mais o filme passar, né? Então, eu acesso a hora que eu quiser. O computador também é um lugar que a gente acessa bastante, mas olha só o celular. O celular é o campeão aí de acesso à internet. Tudo nós estamos fazendo por esse dispositivo que todo mundo tem e alguns renovam aí, todo ano renovam, né? É que nem roupa agora, eu vou comprar minha roupa nova, vou comprar meu celular novo, né? E cada vez mais sofisticado, cada vez melhor, cada vez mais estável, né? Então, ele se tornou o aparelhinho de comunicação para tudo. Os serviços mais usados, táxis e carros por aplicativo, serviços de filmes e séries, pedido de comida. Pedido de comida é algo que realmente nós, os mais velhinhos aí, jamais poderíamos pensar que a comida viria através de um pedido feito nas redes aí, nos aplicativos que dão comida. Ou seja, os restaurantes estão conectados, os restaurantes estão com este serviço para você comprar. E você tem ofertas, você tem os melhores restaurantes, você tem aquela comida bem rápida, aquele serviço bem feito, aquela entrega realmente de minutos, a comida vem quentinha mesmo ali para você, com raríssimas exceções aí, você avalia quem entregou, você avalia o restaurante, você ganha bônus, você ganha crédito, você... Enfim, os serviços estão modificados. Eu tenho um colega, esse colega é ex-Unicamp, e ele é bem mais novo que eu, para não falar da minha idade, mas ele é o CEO do iFood, ou seja, ele inventou o iFood, é o Fabrício Bloise, e ele falou para mim outro dia, tem aí um mês e pouco, ele falou assim, Marçal, nós estamos só começando nesse assunto. Ou seja, ele acha na visão dele que todas as comidas, tudo que a gente for comer, tudo que a gente for consumir, vai vir por aplicativo. É claro, eu gosto de cozinhar na minha casa, outros gostam de cozinhar na casa, isso são os momentos ali especiais, mas o dia a dia ele acha na visão dele que tudo vai ser entregue e realmente é algo para a gente se pensar, tá bom? Tem dois textos muito importantes que eu gostaria de trazer para vocês depois de toda essa enxurrada aí de números de tecnologia, de mudança, que todo mundo, nós aqui estamos já inseridos muito, né, nessa questão toda, eu gostaria de trazer para vocês Mateus 5, de 21 a 30, Mateus 5, de 21 a 30, e eu pediria que alguém que abrisse o seu microfone aí e lesse para nós esse texto bem pausado, bem claro, para nós ouvirmos. Eu posso ler. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamentos, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja tudo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Muito bem. Então, vocês podem estar me perguntando, o que tem a ver? E eu li aqui na minha Bíblia, está em negrito aqui na minha versão, deve estar na sua também. Primeira parte é sobre homicídio, a segunda parte é sobre o adultério. Mas eu resolvi trazer isso aqui, por quê? Porque, igualmente, o homicídio feito por realmente matar uma pessoa, logo em seguida Jesus fala também: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Ou então, sobre o adultério, ou visto que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar por uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E nós vamos chegar lá, na nossa aula aqui, a exatamente essas questões. Vamos ler o segundo texto. Eu vou pedir que outra pessoa abra em Filipenses 4, do verso 4 ao 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Muito bem. Então, os dois textos estão bem claros na nossa mente agora, depois de lidos, e já deveriam estar, porque são textos clássicos, são textos que a gente lê constantemente, são textos em que nós já ouvimos, pelo menos aí, dezenas de sermões focados nesses textos que nós lemos. Caminhando aqui na nossa aula, fazendo um paralelo com a carta tradicional, telefone, rádio, televisão, a internet, passa a ser um meio de contato muito popular, nós já dissemos isso. As pessoas estão mais conectadas ou mais distantes, mais individualistas. É algo para pensarmos. O que não passaria de uma brincadeira ou troca de mensagens vira ofensa? E é exatamente assim que eu já começo a me remeter aos textos que nós acabamos de ler. Passa a ser invasão de privacidade.
passa a ter até adultério virtual. Jesus fala do simples olhar para as mulheres, né? Ou homens. Né? Já começa a ser adultério. Quando o trabalho e a diversão deixam de ser equilibrados, passam a ser vícios. E tudo aquilo que nós lemos aqui em Filipenses, Paulo dizendo ao Filipenses, já começa a cair por terra. Como vencermos a ansiedade de sempre ter que estar dando uma resposta, de sempre ter que responder às coisas, de sempre estar online, de sempre satisfazendo outras pessoas. E aí, uma última frase que eu coloco aqui é pureza já. Essas coisas que nós ouvimos aqui, ou que nós praticamos, ou que nós vimos nessa interação tão rica e, ao mesmo tempo, tão complexa, que são esses meios de comunicação, passam a nos desafiar a ter atitudes de pureza. Atitudes de pureza. Por quê? Porque este meio virtual, esse meio que nós nos comunicamos tão facilmente, com pessoas do outro lado do planeta, com pessoas que às vezes nós não conhecemos e passamos a conhecer ali hoje, passam a nos desafiar a ter pureza cada vez mais. Então, caminhando um pouco mais. Por exemplo, o grande desafio que nós temos com os nossos netos, né, no meu caso, filhos, talvez para alguns de vocês. Essa cena é uma das cenas que a gente vê mais constantemente. Estou errado ou não? Estou errado, Marcão? Demais, só vê isso hoje. Então, olha só, nós cada vez mais... Hoje nós assistimos, quem assistiu o culto aí, no final, teve um videozinho das crianças falando, de algumas cantando, etc, etc, etc. Mas elas estão com esses aparelhinhos aí conectadas todos os dias. Os pais tendo um desafio enorme de saber o que selecionar ali para elas, do que elas podem ver, qual a qualidade que elas podem ver. Mas, às vezes, algumas coisas fogem do controle, porque elas têm acesso a algumas coisas. Algumas coisas nós não vimos direito e elas estão vendo. Então, cada vez mais é um desafio enorme para nós pais, para nós avós, aí com as nossas crianças. Ou seja, elas estão inseridas dentro desse mundo virtual. Né? Novamente, semana passada nós falamos de relacionamentos, mas, novamente, os relacionamentos estão em cena. Pesquisadores estão constatando aí sérios problemas de relacionamento que foram relatados por 53%, não importa muito esse número aí percentual, de estudos de casos viciados em internet que foram entrevistados. Isso não tem sido muito noticiado do ponto de vista dessa grande mídia e tudo mais. Por quê? Porque isso fica um pouco ali contra, né, aos grandes grupos aí, aos poderosos grupos que incentivam cada vez mais essa questão de uso pela internet, do uso da internet, do uso dos aplicativos e tudo mais. Quais seriam esses fatores, né, que cada vez mais as pessoas se prendam aos seus dispositivos de conexão? Né? Quando eu escrevi essa frase aí, eu falei assim, mas a coisa não é tão assim, né? Tentem fazer uma pesquisa, vocês próprios, aqueles que ficam bastante grudados no celular ou não, mas tentem fazer uma pesquisa de quanto tempo você fica conectado. Você fica com esse aparelho na mão. Ou então faça o contrário, porque talvez você vai ficar muito surpreendido de quanto tempo você fica com isso na mão. Faça o contrário. Veja quanto tempo ele não fica na sua mão. Veja quanto tempo você deixa ele de lado. Você não olha para ele. Você não olha para o que ele está te apitando ali. Ou o quanto tempo você não fica com a vontade de olhar o que está se passando ali nos seus grupos, nos seus comentários, no seu YouTube, no seu Facebook. Veja e faça essa pesquisa um dia só. Ô, Marcelo. Oi. Marquinho.
Fala, Marquinhos. Quando você não está no telefone, assistindo televisão e ouvindo música em algum outro lugar, né? Fazendo as 3 coisas ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Mas o Marquinhos, valeria a pena você ou nós fazermos uma pesquisa aí para nós mesmos, para nós sabermos, naquele dia, desse dispositivo que tem um poder de interatividade maior, talvez, do que a televisão atual, do que a música, do que o rádio ou qualquer coisa assim. Esse aparelhinho que nós chegamos a dizer lá, de que, aliás, que as pesquisas dizem que 90 e tantos % de acesso à internet se faz por esse device. Então, faça isso. Veja o quanto tempo. Ou então, algo do tipo assim, que eu já ouvi de algumas pessoas. Eu perdi meu celular, eu perdi tudo, fui roubado. Parece que eu fiquei nu. Parece que tiraram a minha roupa. Parece que estava faltando alguma coisa. Ou do desespero que algumas pessoas entram, simplesmente num desespero, por diversas razões. Razões do tipo, está tudo aqui, todas as minhas contas bancárias, tudo que eu acesso, tudo que eu faço, etc. O desespero que algumas pessoas sentem pelo fato de perderem seu celular. Marçal, é brincadeira. Tem gente que está usando no celular o GPS quase que para ir para casa já. Esqueceu até de onde mora. Verdade. É isso mesmo. É isso mesmo. Assim, Oi, Marçal. Pois não. Agora a Flávia mostrou um post do pastor lá do Monte Grande que fala: os dedos teclam do que está cheio o coração. Pois é. É isso mesmo. É isso mesmo que a gente está fazendo, trazendo esse paralelo das duas leituras, dos dois textos que nós lemos aqui, né? Principalmente de Filipenses, ou principalmente a mensagem de Paulo aos Filipenses, daquilo que nós fazemos com esse device aqui. Então, olha só, é crítico. Bom, mas por que tudo isso acontece? Algumas questões até aí, talvez até, vamos chamar de psicológicas, talvez a Dag até possa depois até falar um pouco para a gente, mas algumas questões estão relacionadas com o anonimato disso tudo. Quando a gente está presencialmente, a gente está se expondo mais. Quando a gente está atrás disso daqui, talvez a gente esteja um pouco mais anônimo. Outra questão é a facilidade. Isso é indiscutível, né? Os mecanismos hoje colocados para você acessar, a facilidade com que você tem, mesmo que nós aí tivemos algumas pessoas tiveram alguma dificuldade aí para participar, por exemplo, da nossa aula aí, mas logo em seguida já resolveram o seu problema e já está conectado, independente até da idade. A gente costuma falar assim, porque os mais jovens sabem mais, etc. Às vezes a gente se surpreende com as pessoas que têm mais idade, com as pessoas que têm talvez até um pouco mais de dificuldade com essas questões, mas estão conectadas, elas estão aí assistindo tudo, vendo tudo e interagindo também. Fuga, talvez fuga seja também um dos itens que tem feito com que esse mundo virtual tenha mais coisas, né? As pessoas querem se esconder, talvez, de alguns problemas que elas têm. Mas, em muitos casos, nós estamos assistindo a essa exposição exagerada, né? Então, o anonimato, com relação ao anonimato, a pessoa se envolve em conversas diversas sem temor de ser ouvida por outras pessoas. E sem temor de ser reconhecida. Sozinha em casa, isolada no escritório, ou trancada num quarto, com um endereço eletrônico secreto, talvez, ou com um perfil, como a gente costuma ouvir dizer, né? Esse perfil é falso. Esse perfil não é dessa pessoa. Esse perfil é de uma pessoa inventada. Quantas vezes algumas pessoas estão se relacionando desta maneira, com um certo anonimato, né? Facilidade. E aí a frase, né? É só virtual, que mal há nisso? Encontrar pessoas reais, estabelecer com elas relacionamento, pode dar algum trabalho. Mas o encontro virtual na internet é muito fácil.
Lá estão salas de bate-papo, outros recursos, etc., que pessoas que não se tolerariam, né, pessoalmente, idealizam-se mutuamente e se relacionam virtualmente. Alguns sites, todo mundo sabe disso, acho que já ouviram várias vezes isso, se destinam a pessoas casadas / compromissadas, porque pode ser casadas sem compromisso, mas casadas, compromissadas e desejosas de cometer traição conjugal. Tem alguns sites especialistas nisso, ou especializados nessa questão, para a pessoa entrar ali e realmente ser uma pessoa para atrair virtualmente. E aí a frase lá de cima, né? Que mal há nisso? É só virtual, não tem nada concretizado, não tem nada, né? Como dizia no passado, nenhum beijinho aconteceu. Mas aí nós remetemos ao texto de Mateus e a Jesus dizendo, que eu vou repetir aqui: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma pessoa com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, esse mundo virtual está acontecendo essa questão. E aí, uma figurinha, uma piadinha aí, né? O encontro virtual, às vezes, acontece dessa maneira. De um lado, como você é? Sou super bronzeado, uso cavanhaque e adoro uma balada underground. Quem que é esse cara do outro lado? Super bronzeado, bem queimadinho, né? De cavanhaque. E uma balada underground lá embaixo, né? É o próprio Satanás, é o próprio demônio, né? Então, você do outro lado, né? Pura, tranquilo, né? Imagina aquele bronzeadão ali, aquele garoto bonitão, né? E do outro lado, realmente alguém deprimente, né? Então, é uma piada, mas a facilidade dos relacionamentos aí que se encontram na internet, ou que se fazem na internet, muitas vezes pode ser desta maneira. Fuga, o que a pessoa está fugindo? Do que ela está fugindo? O que deseja uma pessoa que busca esse tipo de envolvimento? Uma nova experiência? Um relacionamento que pode acabar acontecendo, mas muitas vezes o que se deseja é fugir de uma realidade, né? Uma vez que a fuga nunca é a solução para problemas existenciais, segue-se quase sempre problemas. Então, se hoje esse mundo virtual está nos facilitando, estamos fugindo, essa fuga nunca é solução para os seus problemas, né? A internet, ou todo esse mundo que nós estamos vendo e que nós estamos participando, mais do que vendo, nós estamos participando. Ele é um terreno muito fértil para algumas questões tristes que nós entendemos estar fora dos propósitos de Deus. Cyberbullying. Quantas vezes nós vemos algumas pessoas serem atacadas mesmo por outras pessoas, né? E isso machuca as pessoas. Se essa pessoa não pode falar pessoalmente lá para ela, que seria também muito ruim, mas o simples fato dela escrever uma mensagem, dela falar o que pensa ali naquele comentário, é um cyberbullying, né, que a gente acaba acontecendo. Pornografia. A pornografia sempre existiu, né, desde os tempos remotos. Tanto é que essa foto aí é uma foto, provavelmente, aí das nossas do que seria, né, da época das nossas tataravós. Mas hoje a pornografia é um dos lados, né? A pornografia existente na internet é uma indústria das que mais crescem. Quando se pensou que a pornografia ia deixar de existir pelo fato do cinema não fazer mais tantos filmes aí, né? Aqueles que passam no cinema, ou que passavam no cinema, né? Tantos filmes pornográficos.
para onde ela foi? Ela foi para a internet, né? Então, a pornografia na internet, das diversas formas, né? Das diversas categorias aí, é uma indústria das que mais crescem no mundo inteiro, né? Porque ficou muito fácil. E ficou fácil também a internet ou a pornografia ser imediata, né? Ser dessa interatividade, ou ter essa interatividade. Então, aquilo que era um simples filme, hoje é uma relação mesmo, né? Uma relação onde alguém se expondo vende para outras pessoas, né, que estão assistindo ali ao vivo aquilo acontecer. Então, de uma certa forma, é o terreno fértil e um terreno que cresce bastante. Problemas à vista para as nossas crianças, para os nossos pequeninos, né, que é a pedofilia. Então, você imagina se nós, pais e avós, nos deixarmos as nossas crianças livres aí, ou sem nenhum tipo de bloqueio no que elas estão vendo, no que elas estão interagindo, né? Isso é um terreno muito fértil para os pedófilos aí, né? E a gente vê essas notícias que nos assustam sobremaneira. E a gente pensa assim, mas como que um pai desse deixou essa criança interagir com alguém, com um pedófilo, e etc, etc. Bom, nós temos talvez os nossos filhos sobre a nossa guarda, os nossos filhos sobre as orientações, a gente educa os nossos filhos e netos sobre a orientação do que Deus nos pede para eles. Mas algumas famílias aí, e nós vimos lá, que, infelizmente, às vezes as famílias menos favorecidas têm este problema, hoje elas estão conectadas. Essas famílias têm o seu aparelho celular, que muitas vezes, eu dei de presente para o meu filhinho de 5 anos um smartphone, e dá para ele, e ele lá fica com o acesso, que muitas vezes até esse pai não sabe como bloquear ou controlar, e essa criança tem na mão algo que pode chegar a esses pedófilos, pode chegar a essas pessoas mal intencionadas. Um outro aspecto que tem ocorrido bastante nesse mundo virtual é o que é chamado de sexting ou sextortion, ou seja, é aquela extorsão, né? Então, o paizão, o vozão, fez o acesso a uma foto ou alguém indevidamente, por algum erro dele ou por alguma vontade que ele sentiu naquele momento e ele conseguiu ver. E aparece do outro lado alguém chegando e fazendo alguma extorsão. Olha, você anda vendo as minhas fotos, etc, etc, e eu tenho provas de que você viu, de que você acessou este canal, de que você fez acesso a isso, e agora então eu quero R$1.000 para mim não distribuir esta informação ou esta prova, suposta prova, na maioria dos casos, de que eu tenho, de que você fez esse acesso. Então, é aquela extorsão que é feita e algumas pessoas caem bastante nisso. É, assim, enorme esse crime feito dentro da internet. Quantas vezes vocês devem ter recebido, não sei, mas algum e-mail, alguma mensagem de extorsão. Daí você fala assim, pô, mas eu nunca acessei esse tipo de coisa. Imagine você com um certo grau de informação, você sabe que aquilo lá é uma extorsão indevida. Mas muitas vezes as pessoas acabam caindo nessa situação, acabam enviando dinheiro ou passando dinheiro às pessoas. Por quê? Por que fazem isso? Porque muitas vezes podem ter feito algum acesso indevido, pode ter assistido algum vídeo ali que pornográfico que seja, ou de alguma pessoa, ou acesso de alguma pessoa, e acabam
então mandando dinheiro indevidamente para as pessoas. Extorsão é um terreno vastíssimo, fortemente utilizado aí nos meios de comunicação, nesses meios que nós estamos assistindo e vendo. Então, tudo isso nos leva a refletir que isso tudo que nós vimos aqui acaba sendo toda essa impureza e que nós estamos classificando agora ela de impureza virtual. A impureza não precisa dessa qualificação para ser condenada. Ela não precisa ser virtual para ser condenada. Ela não precisa ser presencial para ser condenada. Mas ela é impureza. Combatendo-a, Paulo é muito severo. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa como sois. De fato, sem fermento. 1 Coríntios 5:7. A palavra que o apóstolo usa em Gálatas 5:19 para impureza, como uma das obras da carne, aparece na tradução grega do Antigo Testamento para referir-se à impureza moral, que destrói a nação. Miqueias 2:10 também. A impureza virtual, em Efésios, nos versículos de 17 a 19, eu vou pedir para alguém leia essa parte. Nós não completamos, mas alguém pode ler? Efésios... não, desculpa, nós lemos Filipenses, mas Efésios também nesse tema. Efésios 4, alguém pode ler? De 17 a 19. Vamos lá. Assim, eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. É isso mesmo. Então, Paulo relaciona a impureza à insensibilidade espiritual, que é o fruto da ignorância e da dureza do coração. Daí decorre a queda na desilusão e na prática desenfreada da impureza. O problema começa nas inclinações da natureza humana, marcada pelo pecado. Então, assim, nós somos inclinados a isso. Então, nós pensávamos assim, mas eu sou mesmo assim, né? Aquela velha história da Gabriela lá, eu sou assim mesmo. Sim, sim, é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que nós somos inclinados a isso. Então, por isso que ele insiste, no sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Aqui, talvez pudéssemos terminar nossa aula aqui, porque nós estamos dizendo assim, esse mundo todo, isso que nós estamos assistindo, ou estamos, a nossa geração, assistindo dessa transformação tão forte, deste mundo que era menos virtual e se tornando virtual com todas essas facilidades, todas essas facilidades nos propicia mais a acirrar a nossa inclinação para o pecado. Mas Marçal, sempre houve pecado. Sim, mas no mundo mais real, no mundo mais presencial, a gente se recata mais. A gente é mais recatado. E nesse mundo virtual de impureza, a gente dá clique, como disse aí o pastor Marineide. Sim, oi. Como que ele disse? Que os dedos teclam do que está cheio o coração. Exatamente. Então, os dedos vão teclar mais porque esse mundo nos aproxima mais do pecado. E Paulo está dizendo isso. Nós somos inclinados.
a alegoria aí, ou a fotinho que eu coloquei aí é do homem ou da mulher com a maçã e a cobra, né? Que todo mundo sabe disso, ou seja, a queda. Outro dia, Marçal, Oi. outro dia apareceu na minha timeline. Chegamos à conclusão que você é super fã de Igreja Presbiteriana Central. Acho que a gente está tanto virtual agora nos cultos que agora então o Google já descobriu que eu sou super fã. Então agora eu vou ser atribuída à categoria. Exatamente. Então, olha só, nós temos essa facilidade e aí então acirra mais o nosso desafio a lutarmos contra o pecado, a lutar contra o homem, a lutar contra o Adão que existe em nós, né? Então, nós temos que lutar com esse pecado, nós temos que lutar com toda essa situação. Adianta, agora, a pergunta, adianta nos afastarmos? Então, eu vou pegar o meu celular aqui e tacar ele fora. Adianta? A resposta é unânime aqui. Eu espero que seja unânime. Não, não adianta se afastar dessa tecnologia, não adianta se afastar desse mundo. Ele já se inseriu, mesmo porque se nós nos afastarmos, nós vamos deixar oportunidades riquíssimas venham a nós. Não podemos fugir, não podemos nos enclausular em algum mosteiro, deixar de frequentar lugares, deixar de usar o computador, deixar de navegar na rede. O que nós temos que fazer é não dar lugar ao diabo. 4:27. Efésios 4:27. Não saia de vossa boca, Efésios 4:27. Eu acho que é isso mesmo. 4:27. Nem deis lugar ao diabo, é isso mesmo. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. 4:29, Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma questão torpe. E aí eu coloco isso daqui para vocês. E é uma questão de ética cristã. Cuidado com as mensagens que você repassa. Cuidado com as notícias que não são verdadeiras. Cuidado com aquilo que não vai edificar a ninguém. Pode ser política, pode ser financeira, pode ser de alguma coisa ruim que aconteceu. Na ingenuidade tua, talvez aquela mensagem que não é verdadeira vai causar destruição a alguém, vai causar tristeza a alguém. Então, o autocontrole no encaminhar das mensagens aí é fundamental para as nossas vidas, nesse mundo que nós estamos vivendo, e principalmente nesses 60 dias aí que nós vamos passar, e sabe lá quantos mais nós vamos passar. O boato ou fake news, né? O hashtag boato, o hashtag fake news aí, a gente tem hoje condições para saber se aquela mensagem é verdadeira. Essa semana que passou, eu vi aí umas fotos sendo passadas, e acho que alguns de vocês já ouviram, sobre o Amazonas, sobre que lá no Amazonas eles estariam, então, enterrando caixões vazios em valas, para que o número de mortos lá seja grande, ou seja, relatado como grande, e assim o governo receba mais dinheiro, ou se compre mais, ou se faça compras de corrupção com dinheiro, etc, etc, etc. A foto é de 2017. A foto é de um caso ocorrido em São Carlos, aonde lá em São Carlos alguém lá enterrou um caixão vazio mesmo para ganhar o seguro de uma mulher lá que tinha um seguro altíssimo e ela tinha fugido lá, ido para algum lugar, e o marido enterrou o caixão vazio. Então houve um caso mesmo lá em São Carlos de um caixão vazio, e não centenas, como foi relatado lá no governo do Amazonas, independente dele ser contra o presidente Bolsonaro, a favor do presidente Bolsonaro.
E eu vi muita gente encaminhando essa mensagem, ou passando essa mensagem. Então, na ingenuidade das nossas vidas, a gente está falando coisas, ou a gente está colocando coisas em verdades, tá? Pessoas. E imagine só o Marçal encaminhando. Eu gosto muito do professor Marçal, eu gosto muito da professora Marineide, eu gosto muito do pastor Carlos Eduardo. Então, se eles encaminharam uma mensagem, então deve ser verdade, eu vou encaminhar também. Então, todos nós podemos estar à mercê desta coisa. Nós podemos estar com a nossa língua aqui, soltando fogo a outras pessoas. E é isso tudo que hoje nós temos mais que combater em nossas redes, mais que combater nos nossos grupos aí de WhatsApp, no nosso Facebook, na nossa forma de interagir nessa rede toda. Concordam comigo ou não? Estão quietinhos agora. Marçal, nós caímos nos 10 mandamentos aí, né? Não darás falso testemunho. Exatamente. Exatamente. Então, temos que ser muito cuidadosos mesmo. E olha, assim, assim, o limiar dessas notícias falsas, o limiar dessas frases escritas, o limiar desses textos muitas vezes escritos e com autoria de algumas pessoas que nós amamos ou que nós gostamos, é tão fácil de ser feito pelos falsificadores, por aquelas pessoas que querem deturpar mesmo, ou por aquelas pessoas que querem passar a ideia deles a outras pessoas, que nós acabamos caindo também. Então, olha quantos textos aí que a gente vê pela mídia que são feitos erradamente de autoria do Cortella, que é um filósofo lá, que muitos gostam dele. Quantos textos são feitos sendo assinado pelo Jô Soares, que alguns gostam também, acham ele super inteligente, etc., etc., e frases feitas ou fabricadas ou pré-fabricadas e são enviados com a autoria de outras pessoas. Então, essas pessoas famosas, elas sofrem com isso, elas o tempo todo têm que ficar desmentindo o que elas não falaram, né? Aquilo que aparentemente parece ser deles e nunca foi a opinião deles. Né? Na época aí da questão política, quantas frases foram escritas e foram ditas pelo ex-ministro aí, Sérgio Moro, etc., etc. Então, muita coisa nós encaminhamos e que não é verdade. E isso pode provocar, num primeiro momento, ira de outras pessoas. Isso pode provocar nessas outras pessoas também tristeza em outras pessoas, né? Então, cuidado aí com os boatos, cuidado com o que nós chamamos de fake news. Afastar toda malícia, longe de vós toda malícia. Toda malícia. Isso inclui linguagem com duplo sentido, para ir conquistando alguém. O pensamento continua em Efésios 5, 3 e 4. A impudícia e toda sorte de impureza, impudicícia, né? Não impudícia, impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como lhe convém a santos. Não, nem conversação torpe, nem palavras vãs, nem chocarrices, coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Já perceberam? Olha a frase que eu coloquei no final. Já perceberam que a natureza humana vai totalmente para o lado ou contrário disso? Muitas vezes nós, assim, até assim, no dia a dia nosso, a gente se enfurece com alguma coisa, fica muito nervoso com alguma coisa, e quanta palavra, quantas coisas que a gente solta que são impurezas no nosso dia a dia. É a natureza humana.
é a natureza que nós, dia a dia, temos que controlá-la. Essa moça aqui saiu do 0 a milhões de pessoas. Seguem ela no... aqui a rede é do Instagram. Eu fiquei sabendo também nos dias aí que essa moça estava participando daquele programa BBB, do Big Brother Brasil. E ela ainda adquiriu mais ainda seguidores no Instagram com a participação dela no programa aí da Rede Globo. Ela se chama Rafaela, se eu não me engano. Aqui está como Rafa Kalimann. Mas ela é uma jovem de 20 e poucos anos, não sei exatamente quantos anos ela tem, mas de 20 e poucos anos, é uma jovem bonita, como todo mundo está vendo, e ela é intitulada como influencer, né, no termo inglês, mas influenciadora no termo português. Influenciadora do quê? Eu confesso que não sei exatamente, mas perguntei aí aos meus jovens filhos, às minhas jovens noras, e elas me disseram que ela é influenciadora de moda, de estilo de vida, de uma série de coisas. Aí eu fui procurar, antes de colocá-la aqui para vocês como exemplo, nós estamos usando só como exemplo. Não a conheço, não sei exatamente os propósitos que vai no coração dela, a vida dela, a família dela, não sei nada, só quis usá-la como exemplo aqui. Então, ela é influenciadora. Tem 14 milhões aqui, ó, 14 milhões de seguidores. E quando a gente diz seguidores, são pessoas que classificam ela aqui para seguir, e todas as mensagens que ela posta, tudo que ela fala, as fotos que ela coloca e tudo mais, passa a fazer parte do dia a dia daquela pessoa que está seguindo ela. Então, o termo influencer ou influenciadora acaba sendo real, né? Porque você vê uma foto, você vê a maneira com que ela age, ou a maneira que ela diz que ela gosta, o que ela gosta, o que ela não gosta. Então, acaba te influenciando. Imaginem quantas pessoas, quantos jovens talvez queiram seguir a mesma coisa que a Rafaela aí está dizendo para fazer, ou diz que vai fazer. Quantas pessoas, quantos jovens podem querer também ser igual a ela, né? E uma das coisas que me chamou a atenção também aqui, ela é embaixadora de uma ONG chamada Missão África. Ela faz viagens para a África, ou fez viagens para a África, ajudando pessoas e tudo mais. Mas, de tudo que eu olhei aqui, ou de tudo que eu vi aqui nos botões, esses botões aí, ó, intitulados BBB, festas BBB, look, comunidade, família e tudo mais, e alguns, acho que um ou dois dos mais de 30 botões que tem aqui, todos eles são coisas, desculpem ou me perdoe desde já aqueles que não concordam, mas de tudo que eu vi aqui, o dia a dia é fútil da Rafaela. O dia a dia não tem nada a ver, ou pouco a ver, ou muito pouco a ver com a missão na África que ela fez, ou faz. Ou até, como está intitulado aqui, madrinha do Hospital de Câncer de Goiás, Residencial JK. Não sei quanto dinheiro ela talvez tenha dado para o hospital, não sei quanto de dinheiro que ela investiu aí na Missão África. O que eu sei é que os mais de 30 botões que estão aqui, todos eles dizem de um estilo de vida, de uma maneira de agir, de uma maneira de ser fútil para as pessoas, para esses 14 milhões de seguidores. Não acho que desses 14 milhões de seguidores que tenham aqui, tenha um percentual que vai nos botões
dedicados à missão que ela foi na África, a tudo que ela foi fazer de benefício às pessoas, essas pessoas vão diretamente. Então, a personalidade daqui da Rafaela saiu do zero a milhões de pessoas. E milhões de pessoas estão sendo influenciadas, como está dizendo aqui ela, a maneira de vida que ela tem, ou a forma de vida que ela tem. Então, é algo para nós pensarmos. Quem nós estamos seguindo? Eu sei aqui, a nossa classe, que talvez nem poucas pessoas conhecessem aqui a Rafaela, mas igual a Rafaela tem centenas de pessoas que estão na rede. Quais pessoas nós estamos seguindo? A quem nós estamos realmente sendo influenciados? Por último, eu gostaria de dizer que tudo isso que a gente vê não tem muito diferente de uma coisa que ocorreu lá na Roma Antiga, ou seja, pão e circo. Todo mundo lembra desse termo ou sabe exatamente esse termo, o que ele quer dizer? Alguém poderia dizer para mim? Alô, alô, Terra? Marcelo, Sim. O imperador ou o governante da época, né? E os de hoje também, né? Alguns. Se você der pão, matar a fome da pessoa, e der uma diversão, um lazer, tá resolvido. Eu faço o que eu quiser. Exatamente, né? Panis e circos. Exatamente, é o termo aí em latim, né? Panis e circenses, e é o pão e circo. Ou seja, lá em Roma, nas arenas de Roma, tinha um divertimento que era os animais comendo os gladiadores, né? Os gladiadores se matando, ou até quando houve a perseguição aos cristãos, os leões devorando os cristãos na arena, e o pão era jogado para a plateia, né? Então as pessoas iam com dois propósitos às arenas. Um era se divertir, de ver um espetáculo de circo ali acontecendo, e outro para ganhar comida. Então, muitas vezes eu vejo que esses influenciadores ou tudo que acontece nesse mundo virtual acaba acontecendo isso. Aí você vai me perguntar, mas aonde está a comida aí? A comida está nos cliques que você dá, na monetização que essas pessoas estão fazendo nas suas redes, no dinheiro que está sendo aí envolvido em toda essa questão. Paulo, ou a palavra de Deus, nos deixa sem concessão. A palavra de Deus não deixa espaço para qualquer concessão. Ninguém vos engane com palavras vãs, racionalizações humanas, furadas, porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, tudo isso que é feito não tem concessão na palavra de Deus. Está em Efésios 5:6. O culto também de quem? Se você pensa que ao assistir isso, ao ver isso, ao ter as suas amizades coloridas, as suas amizades só no virtual, a tudo que você faz escondido, está oculto de quem? Se você pensar que é da sua esposa, se você pensar que é do seu esposo, se você pensar que é dos seus filhos, se você pensar que está se ocultando do seu pastor, de todo mundo, na verdade, o que eles fazem em oculto ou pensam que ninguém está vendo, ninguém vai descobrir, o só referir é vergonha. O só referir é vergonha. Mas todas essas coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Efésios 5, 12 e 13. Então, olha só, não adianta se esconder. É que nem eu tentar tapar minha cara, meu rosto, nessa figurinha aqui, com as mãos sujas de tinta. Meu rosto, minha face, vai estar contaminada também. A gente viu um monte de videozinho aí, né, da rede, de como o vírus se transmite, até as pessoas pintando a mão, tocando, etc. É mais ou menos isso. O vírus invisível se torna visível.
essa desobediência nossa, esse nosso falar, esse nosso tratar nas redes sociais aí, ou nesse mundo virtual, achando que ninguém está vendo, ninguém está olhando, Deus está vendo. E isso se torna claro. Por último, tem coisas boas para você ver na rede. Tem o canal do nosso pastor Alexandre, chama-se Teoria da Inspiração. E ele traz alguns filmes, ou comenta alguns filmes, faz comentários sobre esses filmes e faz uma reflexão sobre o que ocorre. Vale a pena você ver, vale a pena você assistir, vale a pena você ver esses vídeos do pastor Alexandre. E, por último, toda terça-feira a gente tem um programa de Boas Novas. Nós resolvemos chamar de Central de Boas Novas, justamente para, neste período, você receber informação através desse bate-papo. A gente sempre está convidando aí um especialista num assunto, num tema, e a gente traz a reflexão também pelos nossos pastores acerca desse tema. A Dag aqui da nossa classe já esteve presente, né? O programa está disponível aí no Facebook, se vocês quiserem ouvir quanta coisa boa foi falada. Meus irmãos, meus queridos, já passando da hora muito, 53, nós terminamos a nossa aula. Se alguém quiser colocar a sua opinião, a sua fala aqui, por favor, essa é a hora. Fiquem à vontade aqui para comentar. E pelo que eu estou vendo, está todo mundo aí. Muito bom. Estamos aqui. Se não houver mais comentários, a gente poderia encerrar, então, fazendo uma oração, pedindo para que Deus nos proteja nesse domingo. Lembrem de vocês mandarem uma mensaginha para a Irani, ela não está aqui, não digam que fui eu que mandei, tá bom? Hoje é o aniversário dela. Mandei. Essa esposa tão querida minha e a aluna da nossa classe, né? E nós realmente nos sentimos assim bastante privilegiados de ter vocês. Primeiro, eu como aluno, como professor, como aluno aqui e como amigos também, tá bom? Vamos orar, encerrando esse momento, pedindo para que o nosso Deus nos proteja durante esse domingo e toda a semana também que vem aí, né, que entra, e também todo esse período que nós estamos vivendo, que as decisões dos nossos governantes sejam prudentes, né? A gente, por si só, vive um momento muito difícil, e eu entendo que é difícil para eles também tomarem as decisões diante desse cenário tão complicado, né? Primeiro, a questão da doença, depois as questões econômicas, né? E, então, fica difícil mesmo. Vamos orar por eles também, porque nós recebemos toda essa carga, né? A população que recebe toda essa questão baseado nas decisões que eles podem tomar. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento de escola dominical, esta aula, Pai, este mundo virtual que nós estamos inseridos, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que nós participamos, as mensagens que nós colocamos, as opiniões que nós damos, que tudo isso seja disciplinado na nossa vida, ó Pai. E que nós, se formos ter que compartilhar, se nós formos ter que expressar a nossa opinião, que ela seja, ó Pai, segundo a Tua vontade, segundo a Tua, influenciada pela Tua palavra, refletida na Tua palavra, para que pessoas também possam receber isso, ó Pai, e ter isso nas suas vidas. Pai de amor, nos ajude nesse momento.
É um momento difícil, é um momento que nós muitas vezes não entendemos, ó Pai, muitas vezes não sabemos o seu final, como será, o que nos espera, ó Pai. Então, as incertezas acabam sendo maiores, mas nós temos confiança em Ti. Nós temos confiança no Teu poder, nós temos confiança também na Tua vontade sobre as nossas vidas. E te agradecemos, então, por esse momento, e te agradecemos também pela nossa saúde, pela nossa disposição, e tudo te pedimos a Tua proteção. No nome precioso de Jesus. Amém, Senhor Deus. Ok, gente, muito obrigado.